Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí para dar continuidade aí à nossa playlist, né? O Evangelho no Lar. Hoje eu comecei um pouquinho tudo meio atrasadinho. Acendendo aqui um defumadorzinho para nós. Vocês gostam de cheirinho na casa de vocês também? Eu gosto. Enfim, um dia frio aqui em Bragança, né? Mas estamos aí. Bom, como vocês bem sabem, a gente sempre faz uma prece aqui seguindo mais ou menos a proposição espírita, que é do Evangelho no Lar. Por conta disso, a gente sempre usa aí o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro bem legal, eu acho. A gente tem lido aqui também em sequência, não aleatoriamente, a gente tem lido esse livro aqui, Cirurgia Moral. A gente lê um capítulo por dia, né, pelo espírito do Lancelin, pelo João Nunes Maia, o médium brasileiro. Aqui a gente também usa esse outro livro que é do Sri Prembaba, né, A Flor do Dia. E a gente tenta, na medida usando esses 3 livros aqui, né, fazer um tripé de reflexão e tal, porque a ideia daqui é fazer uma espiritualidade mais, vamos chamar assim, mais refletida, né? Porque eu acho que isso é importante. A gente precisa, na medida do possível, questionar o que a gente consome, né, de espiritualidade, para saber, para a gente também ter um norte, não saber se, né, não ficar viajando o tempo inteiro, né? Senão a gente acaba criando uma religião espírita, né, que não é a proposta, né? O próprio Kardec falava da doutrina espírita e, enfim, e no sentido de a gente caminhar junto com a ciência, né? A gente evoluindo, estudando, aprendendo, refletindo sobre novos assuntos sempre, né? Para a gente não ficar cristalizado e parado no tempo, tá certo? Bom, como vocês também bem sabem, a gente faz 8 minutos de respiração, que é para a gente se adaptar, vamos dizer assim, à vibração da prece, para logo em seguida a gente começar com as nossas preces. Ao fundo a gente está ouvindo aqui o Johnny Easton, né? Vai estar a descrição aqui no vídeo, mas a gente está ouvindo nesse exato momento. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Life Song, né? Depois eu vou colocar a descrição do canal dele aqui na descrição do vídeo, que aí vocês poderão, né, sem atrapalhação, ouvir o trabalho dele, que é muito bonito, muito bacana. Tá bom? Então é isso. Aí como é que a gente respira? A gente faz 3 etapas. As 2 primeiras são de inspiração, onde a gente inspira até a metade, pausa, inspira até o final, pausa, e aí a gente solta lentamente. E só falar para vocês uma coisa que é importante, que a gente vai começar a respirar. Eu vou marcar os 8 minutos e aí eu vou avisar vocês quando a gente terminar de respirar por 8 minutos. Mas hoje foi um dia que uma energia muito estranha rolando aí, tá? Então vamos lá? Eu vou marcar os 8 minutos aqui. E aí após isso eu chamo vocês pra gente fazer efetivamente a evocação dos nossos bons amigos. Tá certo? Vamos lá?
Muito bem, muito bem. Legal, né? Para mim é muito importante essa parte da respiração, porque realmente eu mudo minha vibe. E realmente agora eu acabei de ter certeza que eu estava trazendo uma energia de algum lugar, enfim. Mas vamos lá. É uma sensação muito particular, né? De reconhecimento de uma energia que não é minha. Fazia algumas horas que eu estava sentindo isso e parece que ela foi dissipada agora. Bom, enfim, nós podemos começar então a evocação dos nossos bons amigos, para que a gente comece então a nossa prece efetivamente. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente a partir de agora que os bons espíritos possam nos acompanhar nesse momento de vibração e prece, que nós possamos levar os nossos pensamentos de forma a congraçar a humildade, o amor ao próximo e a paz, e que nós possamos oferecer algo de nosso, se for o caso, para ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Que os bons espíritos possam nos dar proteção, acolhimento. Permitam que nós tenhamos um bom entendimento das leituras de hoje e, especialmente, estejam sempre do nosso lado orientando os nossos pensamentos. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Página 236. Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar a sua casa, seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: o Giló, viu, gente? O Giló, ele é assim. Ele gosta de derrubar o mundo. Então Pedro lhe disse: quando a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. E Jesus lhes disse: eu vos lhe digo, em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, pai, mãe, irmãos, mulher e filhos, que não receba desse mundo muito mais
e no século futuro a vida eterna. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 28 e 30. E um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permite ir primeiro dispor do que tem em minha casa. Jesus lhes responde: todo aquele que tendo a mão no arado olhar para trás não é digno do reino de Deus. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, 61 e 62. Capítulo 9, versículos 61 e 62. Aí vem a explicação, tá? Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento, que era evidentemente esse. O interesse das vidas futuras estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renúncia à família seria sua negação, coisa que Jesus não faria, né? Não propositadamente. Não temos, aliás, sob os nossos olhos a aplicação desse ensinamento no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar pai, mãe, filhos, mulher e os seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir um dever? Há, pois, os deveres que se sobrepõem aos outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seus pais e seguir o seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. Um afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação que se deve ao país, e nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que, até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem o sentimento de ternura fraternal, e com mais forte razão ainda se as analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante o homem dever ocupar-se da vida futura, considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto das famílias quanto das raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam umas com as outras. Isso é uma lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão encaradas aqui somente do ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que vejamos de maneira mais elevada, a nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo. E esses laços não se rompem nem com a separação, nem mesmo com a morte do corpo. E que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. É engraçado, né, que eu já comentei de uma outra maneira sobre essa mesma leitura, mas é engraçado que às vezes eu leio esse tipo de leitura e ela para mim já está ficando uma leitura caduca, né? Ela já está ficando uma leitura caduca no sentido que, né, hoje em dia não é tão mais comum, né? Lógico que é bastante comum ainda, né, as filhas deixarem os pais para se juntarem aos maridos, né? Mas nem sempre essa separação é uma separação longínqua, né? E obviamente também nem o número de guerras é tão grande assim para esse ser um bom exemplo. Até porque, enfim, eu sou completamente contra a guerra, independente de quem esteja com a razão, né? Para mim ela não faz sentido.
Mas é óbvio que o sentido, de um modo geral, deixando o exemplo de lado, é óbvio que o sentido geral da coisa é justamente esse, né? Da gente se preocupar com a vida futura. E especialmente, eu acho que assim, é muito complicado a gente ficar querendo apregoar uma restauração moral e biriri, bororó, né? E uma, nossa, como somos elevados e por aí vai, sem a gente sequer começar a questionar a si mesmo sobre o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Por exemplo, hoje em dia nós enfrentamos ainda uma série de tabus a respeito, por exemplo, de opção sexual, né? Muitas pessoas, inclusive espíritas, né, declarados espíritas, têm uma dificuldade muito grande de aceitar pessoas de outra identidade de gênero, enfim, de qualquer tipo de identidade que se apresente, né? Tem muito espírita ainda que não entende, que não está preocupado em entender, né? Que não tá interessado em aprender essas designações, essas novas denominações que são necessárias e importantes, e nem falar sobre o assunto, né? Então assim, tipo, eu fico na minha casinha, não falo nada sobre isso e fico nisso, né? Isso é uma coisa, mas outra coisa também, especialmente, que eu acho que é a mais importante disso tudo, é obviamente da questão de você saber, antes que tudo, primeiro que nada, que seria o seguinte: como é que eu penso? Eu vou explicar melhor. Primeiro você arruma a tua casa, e depois você vai arrumar a casa dos outros. Por isso que eu estou falando assim, para mim existe uma prioridade. Antes de eu me preocupar com os problemas do lado de fora, eu primeiro preciso resolver os problemas do lado de dentro. E a gente às vezes pula etapas, né? Às vezes a gente quer resolver o problema dos outros sem resolver a gente primeiro. E aí, obviamente, o que eu estou falando de resolver os problemas da gente primeiro? É, obviamente, começar a entender o que a gente sente, né? E eu acho que assim, para a gente começar a entender o que a gente sente, a gente primeiro precisa saber qualificar o que a gente está sentindo. Ainda que no Brasil nós tenhamos uma série de liberdades, e não é, obviamente, isso não acontece com todo mundo, mas com algumas pessoas da sociedade, né, boa parte da sociedade brasileira, ainda tem um pouco mais de abertura para falar sobre sentimentos. Nós somos um país muito emocional, os latinos são assim, né, mas os brasileiros, até pela questão, acho que especialmente pela questão do tamanho do país, né, da América, né, da América Latina, pelo tamanho do país, obviamente, e pela mescla de cultura que nós temos aqui, parece que é um país mais, vamos dizer assim, não vou dizer mais preparado, mais exposto às possibilidades de mudança, vamos chamar assim, né? Porque em datas especiais a gente tem uma afluência muito grande de pessoas para todo lugar. O Brasil também tem muitas paisagens bonitas e tal, e enfim, de um modo geral as culturas estão se debatendo mais aqui, né? Especialmente também porque a gente recebe bastante turista, enfim. O Brasil, de modo geral, ele está mais exposto a outros tipos de pensamentos e de visões de mundo, vamos dizer assim. Isso é muito importante para que, obviamente, estimule a gente a pensar diferente, a gente pensar, como é que eu vou falar? Isso, o que eu estou dizendo não significa que o brasileiro ele tem mais, seja melhor que o outro país, não é isso, não é, sabe? Não é nada disso. Eu estou dizendo que ele está apenas o que eu quero dizer é que ele está mais exposto a possibilidades de mudança. Ele pode ter experiências mais significativas para a cultura por causa dessa exposição, obviamente, entende? Por causa da importância do país, por causa dessas coisas todas que eu falei. E aí, estar exposto a essas situações, obviamente, convida a gente a pensar sobre esses assuntos, né? Porque é aquela história, se você fica dentro da tua caverninha, né, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples. Se você está procurando trabalho, mas você não sai da sua casa, né, a chance de você encontrar trabalho é pequena, diminui bastante, né?
muito mais fácil você encontrar trabalho indo atrás, falando com pessoas e biriri bororó, do que se, por exemplo, você ficar na internet mandando currículo, por exemplo. E há pessoas, eu sei que tem jovens que vão falar assim, não, imagina, hoje a internet está aí para arrebentar e eu vou, enfim, vou botar para quebrar e vou mandar currículos e tem, sei lá, N sites de currículos e de possibilidades e fazendo contatos, meu trabalho é todo pela internet, eu concordo com isso. Mas a gente ainda está numa situação que realmente que faz diferença é ir atrás. É ir atrás pessoalmente, falar com as pessoas, apertar a mão delas, olhar no olho delas, né? Enfim. Mas falando o que eu quero falar é o seguinte, a gente primeiro precisa aprender a qualificar esses sentimentos. E a gente, na maioria das vezes, não sabe nem qualificar o que a gente sente. A gente confunde tudo, sentimentos. A gente não sabe, a gente não sabe direito o que a gente está sentindo. A gente tem dificuldade de falar, especialmente dificuldade de ouvir o que o outro está sentindo. Né? Isso é do ser humano de um modo geral, né? Mas é muito importante que a gente dê esses primeiros passos, porque quando a gente começa a aprender a qualificar o que a gente sente, isso facilita muito a entender por que esses sentimentos são recorrentes na nossa vida. Então, por exemplo, acontece alguma coisa na minha vida, eu fico frustrado. Por que eu fico frustrado? Por causa disso, disso e disso, daquilo. Então, naturalmente, com o passar dos anos, você vai aprendendo o que é que te frustra, o que é que te entristece, o que é que te, sei lá, o que te enraivece. E aí, obviamente, isso vai dando uma noção muito interessante das coisas que você precisaria fazer para a tua vida melhorar um pouco, né? Partindo do pressuposto que cada pessoa é um universo e nem sempre e totalmente nem sempre uma coisa boa para você é boa para o outro. Então seria muito importante que a gente, eu acho, né, pudesse, na medida do possível, aprender a qualificar esses. Eu acho que isso devia fazer parte da educação básica, sabe? Devia fazer parte da educação básica, você aprender a qualificar o que você sente. Que a maioria das pessoas, das vezes as pessoas confundem tudo. As pessoas bagunçam tudo e elas não sabem nem o que elas sentem direito. Elas acham que, sei lá, que decepção decepção amorosa ou frustração são coisas iguais e não são, por exemplo. São coisas muito próximas, mas não são iguais, né? E a dificuldade de interpretar essas coisas, por exemplo, fazem às vezes a gente entrar num universo de possibilidades que não ajudam a gente a evoluir. E o grande lance é, na medida em que você aprende o que você está sentindo, você começa a caminhar um pouco mais rápido em direção à construção de um ambiente melhor para você viver, né? E isso tem tudo a ver diretamente com a questão da leitura que nós fizemos hoje, né? Que é o sentido simbólico da coisa, é que nem todo mundo que coloca a mão no arado é digno do reino dos céus, né? O que obviamente quer dizer isso? A gente deve se preocupar, obviamente, com a nossa evolução emocional antes de tudo, porque as emoções são gatilhos que vão fazer a gente tomar atitudes, né, que nem sempre são boas para nós. O grande lance é a gente não é que a gente vai eliminar as emoções, mas a gente vai aprender a controlar, a dominar essas emoções, né, para saber que elas são estímulos importantes para a nossa evolução, mas elas precisam ser conhecidas, vamos dizer assim, né, para que a gente possa saber exatamente em que elas ajudam e o que elas atrapalham a nossa evolução. Porque não adianta a gente ficar imaginando, e seja uma pessoa de luz, seja uma pessoa de paz. Cara, se você não estiver bem, se você não estiver criando uma situação que te deixe minimamente satisfeito com a vida que você tem, feliz,
sabe? Não dá para falar de espiritualidade se está faltando comida no prato. Não dá para falar de espiritualidade, entendeu? Se você está desempregado, se está faltando dinheiro para, sei lá, botar comida em casa para os filhos. Então não dá. Então assim, a maneira é primeiro entender, arrumar a casa, ficar mais ou menos belezinha, sabe? Pagar uma internet para pelo menos ter um acesso a uma coisa, a sabe, a um programa de televisão, uma leitura, uma coisa que te, sabe, uma coisa que te faça bem, que faça sentido para você. Sabe? Porque isso tem uma questão da autorresponsabilidade. A gente tem que cuidar de si mesmo, na medida de que a gente vai criando um ambiente que a gente fique favorável para nós. Aí a partir disso, quando você se acalma, aí você começa a olhar para dentro de você. E aí quando você começa a tapar aqueles buracos e não sei o que lá, e naturalmente você vai começar a ter um pouquinho de algo para oferecer para os outros. Mas se você vive acuado, com medo, sofrendo, com raiva, brigando com o esposo ou com a esposa, enfim, sabe, o tempo inteiro, como é que você vai ser uma pessoa espiritualizada? É muito difícil. É muito mais difícil. Então precisa primeiro organizar a casa, né? Mas tá, beleza, por que eu tenho medo? Eu tenho medo disso, mas por quê? Por que será que eu tenho esse tipo de medo? Não sei o quê. É lógico que a gente não vai ter o tempo suficiente para resolver todos os nossos problemas emocionais, né? Só para depois ir para o mundo. Não, é tudo ao mesmo tempo. Mas quanto antes a gente conseguir resolver a casa, né? Resolver a nossa casa interna, vamos chamar assim, melhor para nós, né? Assim a gente vai ter mais possibilidade de ficar numa boa, ficar tranquilo, ficar feliz, minimamente feliz e satisfeito com a vida que tem, para só depois a gente ter condição de oferecer algo para alguém, que seja um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa paciência, um pouco da nossa empatia, um pouco do nosso respeito, um pouco do nosso amor, né? Enfim. Então é isso, a dica do dia é, se você não sabe qualificar os seus sentimentos, uma dica, por exemplo, simples, tá? Você pega a internet aí, o que é... Um exemplo, o que é raiva? Pesquisa aí pela IA, o que é raiva? Como a raiva funciona? Bota lá. Nossa, que legal, assim, pá. Daqui 2, 3, 4 dias, o que é decepção? Como ela funciona? Como sentir, por que a gente se sente decepcionado? Aí vai vir um monte, entende? E assim você começa a querer entender, nossa, então eu sempre senti aquilo, mas nunca sabia que aquilo era isso. É assim é que é. É simples desse jeito. Tem que ser simples assim, né? Porque aí em um determinado momento você vai saber exatamente o que você está sentindo. E isso pode te ajudar a se desvencilhar. E o mais legal é que depois de um tempo de prática disso, o que acontece? Você começa a perceber que alguns eventos na nossa vida vai trazendo para nós algum tipo de coisa e você fala, beleza, então esse tipo de coisa faz isso comigo, então eu vou fazer algo para que não sentir isso de novo. É simples desse jeito, é básico desse jeito, é elementar desse jeito, mas essa é uma dica que eu acho que é fundamental para que a gente possa minimamente melhorar um pouquinho a nossa vida. No sentido de, puxa, eu preciso acalmar primeiro. Eu tenho várias regras. Vocês não precisam seguir nem nada, mas eu tenho várias regras de autonomia e uma delas que eu tenho é a seguinte, que eu sempre imagino a minha cabeça, eu vejo muito claramente a minha cabeça, é como se meus cabelos aqui fossem um canteiro, sabe? E aqui é onde eu planto todas as hortaliças que eu vou consumir. Se a gente fica só jogando merda em cima desse canteiro, que é onde eu produzo minha comida, ou seja, tudo vem da nossa cabeça, mas se a gente fica jogando um monte de merda ali na cabeça, o que você vai comer?
você vai se alimentar de coisas contaminadas, de coisas ruins, né? Então, por conta disso, eu procuro na medida do possível tirar de mim todas essas coisas que me deixam negativado, sabe? Não é que eu consigo o tempo inteiro, mas, por exemplo, violência, programa de fofoca, guerra, coisa de policial que tá fazendo alguma agressão, alguma coisa, não quero saber, sabe? Às vezes, sabe, o pessoal adora esse programa de polícia, programa de... Isso é um mal necessário, sabe? Isso aí é uma coisa que, assim, a polícia tem que fazer o trabalho dela, e também não tiro o direito do cara que está lá morrendo de fome, de tentar sanear a fome dele, enfim. Enfim, tem coisas que a gente não vai resolver. E tem coisas que não adiantam nada você ficar sabendo, porque se você não vai fazer nada efetivo para resolver isso, não se preocupe com isso, sabe? Não se envolva nisso. É tipo assim, acontece um acidente na estrada, você não vai conseguir ajudar. Por que você vai parar para ficar olhando? Você é médico? Não, não é médico. Então sai fora. Você é enfermeiro? Não, você não é enfermeiro. Beleza, você tem condição de, sei lá, de fazer alguma coisa para ajudar, beleza, mas se você não tem, sai fora, entende? Então é assim, eu sei que pode ser meio radical, pode ser até meio obtuso, sabe, coisa de gente estúpida, mas eu penso assim, tá? Eu penso meio que assim, se eu não vou conseguir ajudar, eu não quero participar, tá certo? Então vamos aproveitar esse ensejo aí dessas falas que nós aqui pra gente fazer uma prece. Eu vou pedir pelos espíritos, porque hoje a energia estava densa, estava pesada. Eu fui em algum lugar que eu tive que, sei lá, alguém deve ter me acompanhado. Eu acho até que eu sei onde foi. Mas enfim, vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, peço humildemente que vós, os bons espíritos, possam iluminar o caminho daqueles nossos irmãos que, como nós, vão avançando, enfrentando as dificuldades, independentemente do plano em que habitem. Bons amigos, espíritos, nos ajudem a transferir alguma energia que possa ser útil a essas consciências, para que elas possam ter oportunidades de aclarar as suas ideias e acalmar os seus intentos mais agressivos. Que os bons espíritos possam ampará-los, e a nós também. Que essa seja uma egrégora de vibração cristalina, alegre, positiva, fortalecedora. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.
Tô só localizando aqui porque eu tô com a impressão que já li esse aqui ontem, mas não, tá marcadinho. Bom, vamos lá. Página 34, João Nunes Maia, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? O espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida e esses valores são portas para que entre para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou em seu coração. Recebemos constantemente de fora lições imortais que servem para nos alertar e por vezes para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. No entanto, somente a autoeducação nos dá a consciência do que deve ser feito para a nossa paz interior. Olha, exatamente disso que eu estava falando. E eu juro para vocês que eu não li nada sobre isso, né? Eu vou ler a última frase porque eu cortei a frase no meio. Eu fiquei assustado aqui, vamos lá. No entanto, somente a autoeducação nos dá a consciência do que deve ser feito para a nossa paz interior, saúde e mesmo compreensão. O raciocínio é um instrumento valioso na seleção das qualidades que devem ser postas em prática, desde que ele seja disciplinado pelos sentimentos do amor. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Cada criatura é um mundo diferente, na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós nos celeiros da consciência profunda. E o maior trabalhador nessa aquisição é a própria pessoa. Cara, incrível isso. O mundo exterior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual. Contudo, ele representa a teoria que nos alerta. A maior parte está com nós mesmos, na experimentação individual da vivência de cada dia. Quando ouvimos lições imortais, sulcadas nas leis que garantem e sustentam a criação divina, o primeiro impulso é parte de nós, é a recusa e nem sempre prestamos atenção que corresponda às nossas necessidades. Somente quando essa tensão nasce dentro de nós pelas vias das reações naturais e passamos a sofrer os dramas causados pela ignorância, é que abrimos os sentimentos à educação verdadeira. Aquele em que o mestre interno começa a nos instruir, usando os processos mais grosseiros da escola, os infortúnios morais e as dores físicas. A alma endurecida precisa sofrer para aprender, então é que iremos aprender por amor, a grande causa que registra em nossos corações os caminhos da felicidade. É necessário que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar, porque se faltar o entendimento profundo das leis de amor e justiça, calmos nos caminhos do egoísmo, de somente lutar em nosso próprio benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina, o preparo que devemos alcançar são no sentido de nos libertarmos e ajudarmos mais com a aquisição das nossas qualidades. Elas devem nascer juntos com os desprendimentos nos corredores dos sentimentos. O Cristo abriu os braços nos indicando os dois caminhos da vida, para que possamos encontrar o reino da felicidade. É preciso aprender e ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em trocas. Esse é um velho refrão que está sempre novo. Quando o poço está pronto, a água aparece. Trabalha dentro de ti mesmo com todos os recursos que a vida te deu, que virá à tua alma a iluminação pelas bênçãos de Deus. Porém, quando de posse dessa água, reparte-a com os sedentos que aparecem no teu caminho. A água do conhecimento é divina
E quanto mais a damos, mais a temos para distribuir. Mais sentimos a riqueza espiritual nos acompanhar pelas vias dos sentimentos, a desaguar mais no mar do coração. Recebemos e doamos. Essa é a lei do amor. Nossa, impressionante. Parece que eu li isso aqui antes de falar, né? Mas vocês veem que coisa interessante, que toca justamente nessa coisa, né? Da autorresponsabilidade que a gente tem. Ou seja, simplificando tudo que foi lido aqui. A gente vai receber estímulos durante a nossa vida, em vários sentidos da vida, em várias coisas. E, obviamente, cabe a nós lutarmos para a compreensão disso, para que a gente possa aprender, para a gente aprender o quanto antes. Tem uma só coisinha que pegou ali na leitura que eu não concordo, e que ele diz ali que a gente tem que sofrer para aprender. Eu acho que não sei se isso é muito certo. Eu entendo a leitura, acho que, né, faz um sentido. Para muita gente ela faz sentido. Mas acho que o sofrimento é o caminho mais rápido, né? Uma vez que você cai num buraco, meu amigo, você nunca mais vai cair naquele buraco. Não daquele jeito. Você pode cair em outros buracos de formas diferentes, mas daquele jeito você não cai mais. Então esse é o jeito de aprender mais rápido. Mas não quer dizer que se você não possa aprender sem sofrer também. Então a gente precisa fazer essa ressalva sobre essa leitura aí que a gente fez. Mas é exatamente isso. A gente recebe esses estímulos da vida e cabe a nós, né, desenvolver um raciocínio a respeito disso, ou simplesmente calar, né, fingir que nada aconteceu, fingir que não é com você. Por exemplo, você tem uma frustração na vida, você não faz nada a respeito. Você sente uma raiva no momento de discussão, você não faz nada a respeito. Você, enfim, né, está triste por algum motivo e não fala a respeito. Isso não é legal, né? A gente precisa fazer ter um autoconhecimento, fazer uma busca interna para entender por que aquilo aconteceu e procurar um jeito de resolver, né, essa situação. Seja tirando a tristeza, seja ressignificando essa tristeza, por exemplo, né, e obviamente criando um sistema de não ter que enfrentar outro momento de tristeza como esse, né, se tiver ao seu alcance, para que você não fique treinado em calar os seus sentimentos, em calar calar as suas emoções, porque obviamente isso vai deixar você uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa enraivecida, uma pessoa amarga. Então isso não é legal, né? Então acho que o grande lance aí da coisa toda é receber o estímulo. Pô, por que eu estou sentindo isso? Isso é o que exatamente que eu estou sentindo? E como que eu resolvo isso para que isso não aconteça de novo? Eu acho que isso é uma coisa extremamente espiritual, para a gente começar minimamente a aprender a saber quem a gente é, como é que a gente funciona. Só depois disso a gente pensar em, sabe, cuidar das outras coisas, como eu já disse e já repeti mais de uma vez. Tá certo? Vou aproveitar esse ensejo então e fazer uma prece por nós, pedindo para que os bons espíritos nos ajudem a organizar a nossa casa interna. Pai de infinita bondade e amor, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, mantenham-se ao nosso lado, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós tenhamos clareza nos entendimentos das coisas que nos acometem. Isso com certeza vai nos ajudar a encontrar um caminho mais curto para o entendimento das nossas
dificuldades. Que vós, os bons espíritos, nos ajudem e nos abençoem sempre. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Nova consciência. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto ou ocupamos um cargo importante ou ainda ganhamos alguma alta quantia em dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso acontece quando nós tomamos consciência daquilo que nos aprisiona. Quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. E ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência. E podemos perceber o que está além da matéria, que é o espírito. Clara, né, essa leitura. Enfim, gente. Que a gente possa lá pelas 3 da manhã refletir um pouco sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida e começar a pensar de fato o que é que a gente pode melhorar na nossa vida, o que é que está no nosso alcance passível de ser melhorado na nossa vida, e vamos para cima, né? Que assim a gente vai construindo a nossa paz. Eu acho que é disso que o mundo precisa. Estão tentando, a mídia de um modo geral, né? Estão tentando vender uma felicidade enlatada. E essa felicidade enlatada não está sendo boa para todo mundo, sabe? É igual comer comida congelada. Ela enche a barriga, mas não resolve ela não te completa. E esse acho que é o grande problema. De tanta insatisfação, tanta tendência de guerra, tanta gente odiando tanto, tanta gente sem paciência, tanta gente... Por conta disso, sabe? As pessoas estão tendo dificuldades de saber de fato quem elas são e do que elas gostam de verdade. Então que a gente reflita sobre isso, tá bom? Boa semana pra vocês, a gente se vê em breve aí em mais um Evangelho no Lar. Obrigado, gente, até lá.